Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric. Hoje iremos dar continuidade à nossa sequência de aulas com a nossa aula número 5, falando sobre os números racionais na reta numérica. Nas últimas aulas a gente estudou sobre números racionais e sobre dízimos periódicos. A gente agora vai identificar esses números racionais numa reta numérica. Fixando um ponto de origem para o zero, uma unidade para o 1 e um sentido para ser positivo, podemos localizar na reta numerada qualquer número racional. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se a gente desenhar uma reta, colocar o zero e colocar uma unidade no sentido para ser positivo, a gente pode localizar qualquer número racional nessa reta numérica. E esse sentido é o positivo, né? Que é o da esquerda para a direita. Por exemplo, vamos entender por que cada um desses números que estão nesse exemplo ficam devidamente aqui nos seus lugares. Percebam aqui, pessoal, que aqui é como se fosse uma régua que a gente está habituado a utilizar no nosso dia a dia, é que ele vai a cada uma unidade, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. A diferença dessa reta numerada é que ela também tem unidades para a direita, à esquerda do zero, ou seja, que são os números negativos. Então, se aqui tem mais 1, aqui tem menos 1. Aqui tem mais 2, aqui tem menos 2. Né? E no conjunto dos racionais, a gente vai perceber que entre cada uma dessas unidades vai existir números aqui para a gente poder representar. A fração 2/3, por exemplo, fica entre o 0 e o mais 1, como está aqui. E como é que a gente faz? A gente divide esse intervalo em 3 partes iguais e tomamos 2 partes de 0. Ou seja, divide aqui em 3 partes. 3 partes, 1, 2, 3. Então aqui, 1, 2, 3. Porque aqui, aqui é a 1 de 3, a 2 de 3 e a 3 de 3, que é igual a 1. Né? Então, pegou a segunda parte, isso aqui é 2/3, então ele fica localizado aqui. O número menos 1 inteiro e 1 meio fica entre o menos 2 e menos 1. Dividimos esse intervalo em 2 partes iguais e tomamos uma parte de menos 1 para menos 2. Por exemplo, esse menos 1 aqui significa que ele é uma parte inteira, ou seja, já temos essa parte aqui, e agora aqui, 1 dividido por 2 é a metade. A gente vai pegar depois dele, dividir no meio, e vamos colocar aqui, dividir aqui, do menos 1 para esse ponto tem a mesma medida do que esse ponto para o menos 2, porque foi dividido em 2 partes iguais. Então, vai ficar menos 1 mais a metade dele, e a gente identifica esse ponto aqui. E percebam, pessoal, que esse número ele é chamado de ponto médio do intervalo menos 1 e menos 2, pois divide em 2 partes iguais, como eu havia dito aqui. Né? Ou seja, divide o segmento da reta em 2 partes da mesma medida de comprimento. Ou seja, desse ponto aqui para o menos 1 tem a mesma medida do menos 2 para esse ponto. O próximo número, 3,25. O 3,25, né, pessoal, se a gente for colocar, ele vai ficar entre o 3 e o 4. Né, porque o 3,25 é o 3 mais 1/4 dividir em 4 partes aqui, então vamos pegar 1 aqui. Nesse caso aqui ficaria o 3,50, aqui o 3,75 e aqui o 4, né, que é o 4 que está aqui. Então ele vai ficar mais ou menos localizado aqui nessa reta numérica. Menos 2,6 é menos 2 mais 6 sobre 10. Menos 2 inteiros e 6 décimos, né? Que a gente pode simplificar, que vai ficar menos 2 inteiros, 3 sobre 5. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Caminha 2 inteiros, né? Que é o menos 2, para o lado direito, sentido negativo, e depois a gente vai dividir entre o 2 e o 3 em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes, e depois pegar a terceira parte. Primeira, segunda, terceira parte. Então vai ficar menos 2,6.
E a dízima periódica, 2,33333, como a gente viu, né? Transformar uma dízima periódica numa fração geratriz, né? O 2 inteiros, mais no denominador coloco a parte que se repete e no denominador a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Como é só um algarismo, é apenas um número 9. 3 sobre 9 dá para simplificar, que vai ficar 1 sobre 3. Nesse caso, a gente vai andar duas casas para o sentido positivo, ou seja, 1, 2, e dividir o 2 e o 3 em três partes. 1, 2, 3. E agora a gente vai pegar a primeira parte, que é essa aqui, ó. 2,3 e uma barrinha aqui para indicar que o número está se repetindo. Pessoal, esse aqui é só um exemplo simples de como encontrar os números, como localizar os números racionais na reta numérica, né? Ou reta numerada, como o livro renomeia. Eu prefiro, particularmente, encontrar os números através da representação decimal, porque é mais simples da gente identificar. Quando aparecer de forma fracionária, a gente utilizando esse conceito também fica mais simples, só que se a gente encontrar o número decimal que ele representa, fica muito mais fácil. Por exemplo, 2 sobre 3 é igual a 0,6, né? Esse aqui é igual a menos 1,5. Então fica mais fácil da gente identificar, né? Porque é o menos 1,5, menos 1 inteiro, menos 5 décimos. E esse aqui 0,6, ou seja, está entre 0 e 1. Eu acho mais fácil através da representação decimal, porque a gente encontra mais rápido e mais fácil. Mas isso aí é coisa que a gente vai ver no decorrer dos nossos videoaulas e vamos aqui para o próximo. Então, podemos dizer que na reta numerada existe um ponto para cada número racional. Mas nem todo ponto da reta numerada corresponde a um número racional, pois o conjunto Q não cobre toda a reta. Há pontos da reta numerada que não correspondem a nenhum número racional, como se houvessem buracos a serem preenchidos com outro tipo de número que não é racional. Estudaremos mais adiante. Ou seja, pessoal, na reta numerada dos racionais sempre vai ter um número entre outro, só que nem todos esses números vão ser números racionais. Eles são chamados de números irracionais e vocês vão estudar isso apenas no próximo ano de vocês, que é lá no 9º ano, né? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui no conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma de fração, né? Em forma de divisão, em forma de quociente. Por isso o Q, ó. Qzinho vocês lembram de quociente, que pode ser escrito em forma de fração. Então, vamos ver aqui a densidade do conjunto dos números racionais. Lembre-se que entre dois números naturais nem sempre há um outro número natural. Por exemplo, os números naturais 3 e 5 há outro número natural 4. Mas entre quaisquer dois números naturais consecutivos não há outro número natural. O que ele quis dizer com isso? Que aqui, se a gente for pegar aqui do zero, né, porque os números naturais começam do número zero, a gente for pegar, por exemplo, entre o 0 e 1, não existe nenhum outro número dentro dos conjuntos dos naturais, porque os números naturais é o 0, é o 1, é o 2, o 3 e o 4. Por exemplo, se eu quiser saber o número entre 1 e 3, o número natural entre 1 e 3 é apenas o 2. Com os números inteiros da mesma maneira, entre o menos 1 e o menos 2, não tem nenhum outro número inteiro. Agora, se a gente for pegar aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 4, quais são os números que tem entre eles dois? O menos 2 e menos 3. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Só que com os números racionais é um pouco diferente. Ó. Entre o menos 1 e o 0 existe um número racional. Entre o 0 e o 1 existe um número racional que pode ser escrito em forma de fração. Entre 1 e o 2, por exemplo, eu posso escrever aqui 1,5. Aqui eu posso escrever 1,9. Entre 1,5 e 1,9 eu posso escrever 1,6. Entre o 2 e o 3 eu posso escrever o 2,8. Aqui próximo do 3 eu posso escrever o 3,1. Todos esses números são números racionais, porque esses números podem ser escritos em forma de fração, né? Aí, por exemplo, entre dois números racionais podemos encontrar muitos outros números racionais.
Por exemplo, entre o 0 e 1 existe o número racionais 1 meio, existe o 3 quartos que é igual a 0,75, que está mais ou menos aqui, ó, 0,75. O 3 quintos 0,6, que está entre eles dois. E muitos outros, do mesmo modo entre o 0 e o menos 1, que existem os mesmos números que tem na parte que tem entre o 0 e 1 no sentido positivo, né? Ó. Só que agora no sentido negativo, 0,75 menos 0,75, 0,6 menos 0,6. Então, se tem para o lado direito, também tem para o lado esquerdo um representante. Então, ó, entre dois números racionais diferentes, sempre existe outro número racional. Essa é a propriedade da densidade dos números racionais. Dizemos por isso que o conjunto Q é denso, ou seja, denso porque ele tem muitos outros números. Por exemplo, se a gente fosse aproximar aqui, ó, cada vez mais, se a gente fosse aproximar aqui, por exemplo, cada vez mais, né, a gente ia encontrar um número racional entre o outro. Aproximaria mais, encontraria outro, mais, a cada vez mais, como se fosse uma fotografia que a gente estivesse dando zoom na foto, sempre vai ter números racionais. E agora, a primeira maneira de encontrar um número entre dois números racionais é a gente fazer frações equivalentes com o mesmo denominador. Por exemplo, a fração 3 quintos e 3 quartos. Como é que a gente vai colocar esses números com o mesmo denominador? Eu vou pegar esse número 4 aqui e vou multiplicar tanto aqui quanto aqui. E já essa eu vou pegar o 5. Multiplicar aqui e multiplicar aqui. Aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. E 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Ou seja, essa fração aqui ela é equivalente a essa aqui. E essa segunda fração é equivalente a essa aqui. Agora que elas estão com os denominadores iguais, né? O que a gente vai fazer? Qual o número que está entre o 12 e o 15? Eu tenho 13, eu tenho 14, né? Então, ó, 13 sobre 20 é um número que está entre eles dois. E outro também que pode ser usado é o 14 sobre 20. Esses dois números estão entre eles. Por exemplo, 12 sobre 20 é igual a 0,6. E 15 sobre 20 é igual a 0,75. Se a gente colocar na calculadora e fazer essa divisão, pessoal. Aí o 13 ó, é 0,65. Já o 14 é 0,7. Percebam ó, que primeiro vem o 0,6, depois o 0,65, depois o 0,7 e depois o 0,75. Olha, ó, primeiro vem esse, depois esse e por fim esse, ó, 12, 13, 14 e 15. Então, ó, a gente encontrou dois números racionais entre o 3 quintos e o 3 quartos. Então, escolhemos um número racional que está entre 12 sobre 20 e 15 sobre 20, ó, igual a gente encontrou aqui. A segunda maneira é determinar a média aritmética. Por exemplo, a média aritmética é quando eu somo dois valores, A mais B, e depois divido por 2. Isso aqui vai ser minha média aritmética. É igual a gente faz com a nota de vocês para determinar a média de vocês das provas, das atividades, é dessa maneira, né? E aí o que a gente vai fazer aqui? Também vai fazer isso, 3 quintos mais 3 quartos, tudo isso dividido por 2. Como é que vai ficar? Ó, uma tática que faço para vocês, multiplica os denominadores, 5 vezes 4, 20. Aí agora a gente vai multiplicar esse com esse e esse com esse e depois somar. 5 vezes 3, 15. Mais, somar porque é uma adição aqui. 4 vezes 3, 12. Tudo isso dividido por 2. 15 mais 12 é igual a 27 sobre 20 dividido por 2. Divisão de fração, vamos continuar aqui embaixo. Conserva a de cima, conserva a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. Esse denominador é 2 sobre 1. Né? Então a gente vai multiplicar pelo inverso dele, vai ficar 1 sobre 2. Então 27 vezes 1 é 27 e 20 vezes 2 é igual a 40. Ou seja, 27 sobre 40 é um número que está entre 3 quintos e 3 quartos. 3 quintos, como a gente viu no slide anterior, é 0,6. E 3 quartos é igual a 0,75. E já o 27 sobre 40 é igual a 0,675. Ou seja, com certeza esse número está entre 3 quintos e 3 quartos. Se a gente fosse organizar na reta numérica, ficaria 3 quintos, aqui o 3 quartos e aqui o 27 sobre 40. Conjunto dos números racionais. E por fim, que é o que a gente já estava fazendo nos exemplos anteriores, a gente vai transformar isso aqui em números decimais. A gente viu que o 3 quintos é igual a 0,6 e que o 3 quartos é igual a 0,75. Então, se a gente organizar aqui a reta dos racionais, né, que é o mais 1, o 0,6 vai ficar mais ou menos aqui, ó, 0,6, e aqui vai ficar o 0,75. E para me identificar um número que está aqui, entre eles dois, ó, a gente só pode colocar o 0,65, outro número 0,68, 0,70, 0,71. Todos esses números são números decimais que estão entre eles dois. Por quê? Porque a gente pode perceber que 0,65 é maior do que 0,6. Né? Maior do que 0,6 e menor do que 75. 0,75. Por isso está entre eles. Esses outros aqui da mesma maneira. Né? Bom, pessoal, agora para finalizar, vocês vão fazer isso que a gente estava fazendo, né? Que é identificar esses números na reta numérica. Vocês vão copiar no caderno essa reta e depois associar cada número racional a uma letra correspondente marcada aqui nessa reta numérica. Por exemplo, a letra A corresponde a qual desses números aqui? Aí vocês vão dizer, ó, letra A corresponde ao número tal. A letra B corresponde ao número tal. E na próxima aula a gente vai corrigir isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. E até a próxima aula.